Glória a Deus, mais uma noite juntos para meditarmos na palavra de Deus, esse Deus maravilhoso que tem estado conosco todos os dias, né? E é com muita alegria que nós estamos novamente aqui. Eu, você, sua família, né? Todos que nos ouvem, que Deus possa abençoar os nossos corações, que possamos fazer aquilo que agrada ao Senhor e que possamos ouvir a sua voz. Né? Sabemos que Ele está sempre conosco e a gente não pode esquecer disso nunca, não é verdade? Então, mais uma vez, nós vamos falar sobre esse Deus poderoso. A Lurdinha, domingo passado, ela deu uma pincelada, isso chamou a atenção e eu fiquei pensando nessa mensagem, né? Deus é Deus de montes e é Deus de vales, né? É sobre isso que nós vamos falar hoje, estudar um pouquinho. Que Deus possa nos abençoar, abençoar seu coração. Eu não sei se você hoje está no monte, se você está no vale, mas onde você estiver, Deus está com você. Amém? Vamos orar? Pai, nós te louvamos nessa noite, mais uma noite que o Senhor nos permite estarmos aqui meditando na Tua Palavra, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a Tua voz, mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir, ó Deus, a Tua voz, dizendo que o Senhor está conosco. Pai, muito obrigado. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Temos passado por vales, temos passado pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor tem nos sustentado. Como é bom ter o Senhor, como é bom falar com o Senhor e poder também ouvir o Senhor através da sua palavra. Continue falando aos nossos corações, abençoa todos que nos ouvem nesta hora, no nome de Jesus, que o Senhor possa alcançar cada coração agora, Pai. Fala conosco. Obrigada por tantos milagres que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa igreja, na nossa família. Obrigado porque o Senhor sempre nos ouve. Obrigado pelas dificuldades, porque as dificuldades têm nos ensinado, ó Deus, a servir o Senhor e saber quem é o Senhor. Muito obrigada por tudo no nome de Jesus. Amém. Então, hoje nós vamos falar, né, sobre esse Deus, né? O nosso Deus, Ele é Deus dos montes, planícies e vales, né? Então, Ele é Deus em todas as ocasiões, em todos os lugares, de todas as formas. Ele é o único Deus, né? Ele que tem nos abençoado. E Paulo fala em 1 Tessalonicenses, nas cartas de 1 Tessalonicenses, no versículo 5, 18, diz assim: em tudo dai graça. Paulo falando para a gente, em tudo vocês precisam dar graça. Dai graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Aí muitas vezes a gente, quando está no vale, pensa assim, mas como assim que eu vou dar graça de acordo com essas circunstâncias que eu estou vivendo, né? Mas Deus tem algo para nos ensinar, seja no monte ou seja no vale, Deus está falando algo para nós. Deus sempre fala conosco, nós precisamos estar bem atentos àquilo que Ele quer nos falar. Em 1 Reis, né, no capítulo 20, eu vou ler do versículo 22 a 29, que diz assim, verso 22. Depois disso, o profeta foi ao rei de Israel e disse: fortaleça a sua posição e veja o que deve ser feito, pois na próxima primavera o rei da Síria atacará de novo. Enquanto isso, os conselheiros do rei da Síria lhe diziam: os deuses deles são deuses das montanhas. É por isso que eles foram fortes demais para nós. Mas se o combatermos nas planícies, com certeza seremos mais fortes do que eles. Deves tirar todos os reis dos seus comandos e substituí-los por outros comandantes. Também deves organizar um exército como que perdeste, cavalo por cavalo e carro por carro, para que possamos combater Israel nas planícies. Então é certo que os venceremos. Ele concordou com eles e fez como foi aconselhado. Na primavera seguinte, Ben-Hadad convocou os arameus e marchou até Afec para lutar contra Israel. Os israelitas foram convocados e, tendo recebido provisões, saíram para enfrentar os arameus. Os israelitas acompanharam no lado oposto como dois pequenos rebanhos, presta atenção nisso aqui, como dois pequenos rebanhos de cabras, enquanto os arameus, eles cobriam todo o campo, ou seja, o exército deles era muito grande. O homem de Deus foi ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, como os arameus pensam que o Senhor é um Deus das montanhas e não um Deus dos vales, eu entregarei
esse exército enorme nas suas mãos, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Durante 7 dias estiveram acampados em frente um do outro, e no 7º dia entraram em combate. Num só dia os israelitas mataram 100.000 soldados de infantaria arameu. Que legal essa história. Depois você pode ler novamente, né? Leia o capítulo todo, né? Para você entender melhor, porque antes, né? Nós vemos que o rei foi lá e afrontou o rei de Israel. Vou acabar com vocês, né? E depois que Deus falou assim, olha, não pode ir que eu vou dar esse povo nas suas mãos, e que eles ganharam a batalha, o rei da Síria falou assim, mas é porque, eles falaram assim, é porque eles estavam nas montanhas, o Deus dele é Deus de monte, não é Deus de vale. Quando a gente atacar eles no vale, nós vamos ver, eles não vão ganhar. E Deus vem e manda o profeta falar com o rei Acabe, né, que esse é um tempo em Israel, quando Acabe, né, ele chega e ele fala assim, é um tempo de vitória, porque eles estão achando que Deus é um Deus só dos montes e não de vários. Eles estavam menosprezando o nosso Deus. Sabemos que o nosso Deus não é feito, né, não é colocado em forma nenhuma, não é para se colocar em circunstâncias nenhuma. Ele é Deus de tudo, todas as coisas, ele é Deus todo poderoso, né? Eles achavam que Deus era um Deus de territórios, né? Que eles eram um Deus que podia abençoar só nos montes. E nós vamos ver um pouquinho sobre isso aí, né? Então vou fazer um resumo agora, né? Em outra tradução que diz assim, esse é um tempo em Israel quando Acabe, rei de Samaria, né? Que é rei de Israel, tinha conquistado uma grande vitória na batalha contra Ben-Hadad, que está lá nos versículos anteriores que eu li. E os israelitas tinham abatido os sírios com grande matança em uma montanha na Palestina, por isso que eles falaram isso. Mas o povo da nação da Síria disse que a única razão pelos quais eles haviam perdido a batalha é porque eles tinham lutado no monte, né? Então eles alegaram que Deus de Israel era o Deus de monte, mas não o Deus de vale. Os sírios então acreditavam, portanto, que quando as duas nações elas lutassem no vale, os sírios então derrotariam os israelitas, né? O vosso Deus não pode salvar vocês do vale. Declararam com orgulho. No entanto, o profeta de Deus disse que Deus iria livrá-los da batalha novamente, para que os sírios soubessem que Ele é Deus dos montes e dos vales. Eu quero dizer para você também, né, que Deus é Deus de qualquer circunstância que você estiver passando. Né? Eu não sei qual que é a sua dificuldade hoje, né? Nós temos visto na nossa igreja alguns passando por muitas dificuldades, principalmente na área da enfermidade, né? Mas eu quero dizer, não há nada impossível para nosso Deus. Ele é Deus de todas as coisas, Ele pode todas as coisas, Ele pode nos dar vitória em qualquer hora, qualquer circunstância, qualquer que for a sua luta, Deus pode nos ajudar, né? Nós temos esses dias aí passando com o pastor nessa dificuldade, mas que bom que nós temos um Deus que foi lá e tirou ele daquele vale, o vale da sombra da morte, e deu a vida, né? Então Deus fez isso com ele. Deus tem feito isso com tantas pessoas. Tem pessoas que Deus está permitindo algo, né? Mas Ele quer ensinar todos nós. Muitas vezes o nosso vale às vezes até de morte. Quantos já perderam seus entes queridos? Quantos estão enfrentando agora o luto, né? Mas Deus, Ele está querendo falar algo para nós. Não há nada nesse mundo que não tenha uma resposta, que não tenha um ensinamento de Deus. Nós precisamos ver cada circunstância, né? De maneira a olhar com os olhos de Deus. O que Deus quer me ensinar dessa forma, nessa circunstância? Então vemos aqui que no Antigo Testamento os inimigos do povo de Deus cometeram esse erro, né? Fazendo esse cálculo, depois de terem perdido a batalha contra os israelitas. Enquanto isso, os conselheiros do rei da Síria disseram: o Deus deles são deuses das montanhas, e é por isso que eles foram fortes demais para nós. Olha o pensamento. Será que você não passou na sua cabeça, mas isso aqui é muito difícil? Fulano, a gente tem uma mania de falar assim, fulano não tem jeito não, né? A gente acha que para certas pessoas não tem jeito, mas Deus quer falar comigo e com você hoje. Tem jeito para tudo. Deus pode todas as coisas. E aquele povo, né, com aquele orgulho, falou assim: não,
Deus é Deus só das montanhas, e por isso que eles foram fortes mais para nós. Mas se o combatermos nas planícies, com certeza seremos mais fortes do que eles, né? Está lá no verso 23 do 1 Reis 20, versículo 23. Lê na sua casa depois com bastante atenção, né? Isso são os livros dos reis. Quantos ensinamentos Deus tem para falar conosco? Mas tem partes na Bíblia quantas pessoas nem nunca leram, né? Então, assim, são ensinamentos lindos para nós, né? Que nós precisamos ler a palavra de Deus para que a gente possa inteirar de tudo aquilo que Deus quer nos ensinar. Nós vemos que quando o povo, né, quando eles estavam prontos para atacar o povo de Deus, usando sua nova estratégia, porque cada exército tinha uma estratégia, mas Deus tinha cada estratégia fantástica, né? Se você ler a Bíblia, você vai ver cada vez Deus dá uma estratégia para o povo, né? Lembra quando ele foi ganhar Jericó? Vocês vão rodear uma cidade 6 vezes, no 7º dia vocês vão rodear 7 vezes e vocês vão tocar trombeta. Que coisa de louco, né? Mas Deus dava umas estratégias e as estratégias de Deus funcionavam, claro, porque Ele sabe todas as coisas, né? Enquanto o homem faz estratégia e confia na sua estratégia, nós confiamos no nosso Deus. Entendeu o que eu li aqui? Que o povo, o exército inimigo, eles eram... Deixa eu ver aqui onde que está aqui, ó. Os israelitas acamparam do lado oposto como 2 pequenos rebanhos de cabra, ou seja, era um pequeno exército deles, enquanto que os arameus, né, ou os sírios, eles cobriam todo o campo. Então era um exército muito grande, mas Deus deu a vitória. Nossa, quantas vitórias Deus deu ao seu povo ao longo da história, né? Na Bíblia que nós temos visto e trazendo para as nossas vidas, quantas vitórias o Senhor já nos deu, quantas coisas o Senhor tem feito por nós, por isso nós estamos alegres, como diz o salmista, né? Quantas coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres, né? Nós precisamos ter o nosso coração grato ao Senhor e não orgulhoso, não prepotente, né? Dizendo Deus pode isso, mas Ele não pode aquilo. E muitas vezes quando acontece a tragédia na nossa vida, nós queremos pôr a culpa em Deus. Não esqueço de uma pastora que esteve aqui, ela diz assim: Deus não tem culpa dos nossos problemas, Ele tem a solução para os nossos problemas, sejam eles quais forem, né? Então, se Deus tem solução para os nossos problemas, Ele não tem culpa de nada, né, de errado na nossa vida. O plano de Deus para nós, ele é perfeito. Em 1 Reis 20, 28, né? Os sírios também tinham a ideia de que Deus era territorial, né? Restrito em sua habilidade de defender seu povo. Olha o pensamento, né, do povo. Deus é um Deus territorial, né? Restrita a habilidade de defender seu povo. Eles pensavam que Deus era apenas um Deus de montes, mas Deus quer que saibamos que Ele é Deus dos montes e vale. E como que a gente aplica isso na nossa vida? Então nós vamos ver algumas coisas aí que o Senhor colocou no nosso coração e para falar comigo e com você. Deus dos montes, figurativamente, né? Falando dos montes, nós representa os pontos altos de nossas vidas, né? As experiências no cume, né? Do cume, os momentos em que nos sentimos como se estivéssemos no topo do mundo. Certamente é fácil relacionar com a ideia de Deus ser o Deus dos montes, afinal de contas, né? Quantas vitórias foram ganhas, né? Ou quantos milagres, ou quantas coisas aconteceram no monte. Vamos começar aí com uma delas. Deus se revelou a Abraão como Jeová Jiré no Monte Moriá, quando ele disse para o Isaac, né? Deus proverá, meu filho, o cordeiro para si. E foi onde isso? Foi no monte, né? No Monte Moriá. Deus deu a lei a Moisés no Monte Sinai. Quando ele dá todas as leis para Moisés, ele estava no Monte Sinai. Então, o povo conhecia tudo isso. Quando Deus falou a Elias em uma voz mansa e delicada, ele estava no Monte Horebe, né? E mesmo na vida de Jesus, a vitória sobre as maiores tentações ocorreram em uma montanha. Seu momento mais glorioso foi no Monte da Transfiguração, que a gente sabe, né, como que foi glorioso, que até Pedro falou assim: ó Senhor, se quisermos, a gente faz 3 tendas aqui, um para o Senhor, para Elias e para Moisés.
né? Então, de tão glorioso que estava. E todos esses acontecimentos foram no monte. E a gente sabe que os exércitos inimigos de Israel, eles tinham medo de Israel. Por quê? Eles sabiam que Deus era com eles, que Deus se manifestava com eles, que Deus fazia prodígio através daquele povo. Então nós vemos esses acontecimentos, o povo inimigo sabia de tudo isso. O povo inimigo sabia das batalhas que eles tinham enfrentado, eles tinham essas histórias, né, que contavam de pais para filhos. Então, as nações inimigas, elas tinham medo do povo de Israel, né? E olha que coisa gloriosa, quando Deus chamou Abraão, ele fez para ele uma promessa, né? Eu vou estar com vocês. Quando vem Abraão, Isaac, né? Quando vem Isaac, ele faz a mesma promessa. Eu estarei com vocês, eu vou multiplicar essa nação através de vocês. A sua descendência vão ser grande. Irmãos, se nós estamos aqui hoje, é porque alguém um dia ficou firme. E eu falo sempre isso, muitas pessoas estão esperando a minha firmeza. Eu não posso desanimar. Eu acho interessante o Lucinho, uma pregação que eu ouvi do Lucinho, eu já falei isso, mas volto a falar, que muitas pessoas acham que o pastor não tem conta com a minha vida, eu posso fazer o que eu quiser, não pode não. Se você tem o Senhor Jesus na sua vida, nós precisamos fazer exatamente como está aqui na palavra de Deus, sabe por quê? Lá na frente tem gente esperando por você. Se você desanimar antes, se você fizer coisas que não agradam o Senhor antes, se você sair da presença do Senhor antes, como que nós vamos alcançar essas pessoas? Claro que Deus levanta uns, irmãos, mas é tão bom quando nós sabemos que nós somos cooperadores de Deus nessa terra, quando nós somos instrumentos de Deus nessa terra, que Deus nos usa para abençoar outras vidas. Isso é sensacional, isso é fazer parte do projeto de Deus. Os nossos missionários que foram lá para a África, né? Tem gente lá esperando uma palavra. Eu não sabia que vinha aqui do Brasil, exatamente aqui da igreja cristã, da igreja Batista Vila Paris, né? Então Deus manda uma família sair daqui e ir lá para a África, né? E lá eles vão falar de Jesus para alguém, eles vão ser a resposta para alguém ali. Olha que interessante. Então tem pessoas esperando por mim, por você. Onde nós formos, nós temos que ser a boca de Deus, temos que representar esse reino de Deus, nós temos que refletir a imagem de Deus, né? Então tem gente esperando por mim e por você, assim como Abraão, Moisés, Elias, todos eles ficaram firmes. O próprio Jesus que veio aqui nessa terra, né, e cumpriu a promessa, né, de Deus em obediência até morte de cruz, né? Ele nos mostrou que é possível. Então nós somos resposta da oração de Jesus, nós somos resposta da fé de Abraão, nós somos resposta, né, da dedicação desses homens de Deus. Então nós também somos resposta para alguém. Por isso que nós precisamos ficar firmes, né? As montanhas foram usadas por Deus para o tempo de visitação e de revelação, quando sua glória foi revelada a cada um de maneira especial, como nós falamos aqui, né? Então o povo tinha essa ideia que Deus era o Deus dos montes. Esses marcos em nossas vidas são acontecimentos e experiências que nos fortalecem e nos lança o plano de Deus, né? Quando nós estamos no monte, né? Como é bom estar no monte. No monte nós temos visão ampla, não é assim? Quando você está numa montanha, já parou para pensar, quem já foi no topo do mundo, né? Olha, você vê, a sua visão alcança mais lugares, a sua visão, ela vai longe, você sabe se o inimigo está vindo, não é assim? Então, por isso que eles falaram assim, claro, eles ganharam a batalha porque eles estavam no monte, né? Mas se eles estiverem nos vales, eles vão perder. Mas eles não sabem que Deus é Deus de todas as circunstâncias, né? E é isso que eu vim falar nessa noite para vocês. Para mim também o Senhor falou comigo, né? Deus é um Deus dos vales também, né? Os vales nós sabemos que representam um tempo de baixa, né? Tempos difíceis, mas Deus está conosco também nos vales. Ele não nos abandona quando chegam as dificuldades, né? Lembra do Salmo 23:4? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte.
Não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, Deus está conosco também no vale, na sombra da morte, né? No vale da sombra da morte. Às vezes, nos tempos difíceis, nós podemos pensar assim, que somos tentados, né, a achar que Deus não está mais conosco. Quantas vezes a gente pensa assim, Deus não está comigo, eu estou enfrentando isso sozinho, Deus me abandonou. Não abandonou, né? É a hora que, se a gente pensar, a gente, Senhor, continue cuidando de mim, segura nos meus braços. Aí você vê aquele problema imenso, você parece que está ali no vale da sombra da morte, você parece que não tem solução para você, porque o inimigo aqui, ó, é como se tivesse... são muitos, né? Você não tem, você fala assim, eu não vou dar conta, mas Deus, Ele está conosco, Ele se importa conosco, né? O que estamos passando, né? Ele é Deus aqui agora, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe o que eu estou passando, e Deus é o Deus dos montes e vales também. Ele é Deus em todos os momentos, em todas as épocas da nossa vida. Então, uma dica para você: Deus está com você, mesmo nesse momento difícil que você está passando. Encontrar Deus nos vales nem sempre é uma tarefa fácil, né? A gente pensa que Ele nos abandonou. Lugares baixos são solitários e sombrios, né? São desprovidos de beleza, né? Imagina que você está no vale, tem montanhas para cá, você está no vale. Ali você não tem muita visão. Você não tem muita visão porque as montanhas te atrapalham. As montanhas aqui, você olha e fala assim, meu Deus, os problemas estão muito grandes, né? Eu não estou conseguindo enxergar a solução. Mas Deus está conosco, né? Os vales são desprovidos da beleza e limita a nossa visão e perspectiva. A gente não tem muita perspectiva. Se nós olharmos para a situação, se nós olharmos só para o vale, eu estou no vale, eu não vejo saída, eu não vejo solução. Mas Deus tem a solução para nós. No entanto, a experiência do vale é distinta e não menos importante. Deus pode nos dar a vitória no vale também. As estrelas podem ser vistas do fundo de um poço escuro. Olha que legal. Imagina você estar num poço escuro, mas você tem a visão das estrelas. Então não está tudo acabado, não. Deus tem solução para o nosso problema, sim. Achei essa frase muito legal. As estrelas podem ser vistas do fundo de um poço escuro. Você já olhou à noite, né? As estrelas, né? A gente, quando está na cidade, a gente não tem tanta percepção das estrelas do céu. A gente às vezes nem olha, né, para a lua, você nem vê a lua. Esses dias para trás a lua estava tão linda, gente, que eu olhava assim, ela estava bem na minha janela, assim, eu estava deitado na cama, eu olhava a lua. Gente, que coisa linda, né? Mesmo na escuridão, né? Mesmo na escuridão você pode ver a luz. Jesus é a luz que ilumina. Jesus é essas estrelas que você está vendo. Você está no poço, lá no buraco, às vezes, fala, Deus, parece que eu estou sozinha, parece que não tem ninguém por mim. Mas você olha e pode ver as estrelas, você pode ver a mão de Deus, porque foi Deus que fez as estrelas. Você tem visão, sim, porque Deus é que está com você. Então, é isso que eu quero te dizer. Deus está com você. Então, não olha para o problema, olha para Deus. Busque de Deus. Ele vai te dar a vitória. Não buscamos os lugares baixos voluntariamente, não é isso? Ninguém vai para o vale porque quer. Ninguém vai procurar problema porque quer. Às vezes a gente até procura, mas não é que a gente quer procurar o problema. A gente se mete, né? Como diz a palavra de Deus, né? Deus fez tudo perfeito, mas o homem se meteu em várias astúcias, né? Mas na maioria você não busca o problema, você não busca o problema porque você quer buscar. Foi até um lápis, você errou, você fez alguma coisa, mas você pediu perdão a Deus e pronto, mas ninguém busca. Aí eu vou procurar isso, apesar que hoje tem visto gente procurando problema com as próprias mãos, não é verdade? E muito, não é pouco não. Mas, assim, de sã consciência, a gente não busca esses lugares baixos voluntariamente. Gostamos dos montes, dos lugares altos, onde a nossa visão tem alcance, né? Mas, além disso, essa posição nos confere vantagem em muitos aspectos, mesmo no vale, né? Eu não disse com você que no poço a gente pode ver as estrelas. Então, Deus pode nos abençoar. Deus tem solução para nós. Já viu a expressão,
luz no fundo do túnel? É mais ou menos assim, quando você olha para o buraco, você está no poço, você acha que não tem solução, mas você olha e vê as estrelas, você lembra de Deus e fala, Deus pode todas as coisas, porque quem fez as estrelas foi Deus, né? Como é bom ter esse Deus na nossa vida, nós não podemos esquecer desse Deus nem um minuto. Então, todavia, quando Deus conduziu o povo de Israel pelo deserto, olha que interessante esse versículo. Todavia, quando Deus conduziu o povo de Israel pelo deserto rumo à terra prometida, ele alertou para o fato de que a terra possuiria montes e vales. Então, ele não deixou a gente enganado. Está lá em Deuteronômio 11, depois você pode ler Deuteronômio 11 ou 12. Ou então você anota e depois você pode ler esses versículos. Olha que interessante o versículo. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Das chuvas dos céus beberá as águas, terra que o Senhor teu Deus tem cuidado. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Ou seja, está querendo dizer que Deus está de olho em todas as estações, né? Ele está sabendo de tudo, mas lá é terra de montes e de vales. Deus quer falar para mim, para você, que enquanto nós estivermos nessa terra, nós podemos estar nos montes ou nos vales, mas em todos esses momentos da nossa vida, em todos eles, Deus estará conosco. Deus estará conosco, mesmo que sob nossas perspectivas, esses trajetos pudessem ser descartados aos olhos de Deus. Eles não são apenas necessários, mas estratégicos. Então Deus muitas vezes deixa a gente no vale, mas é estratégia de Deus, já que algumas lições só são aprendidas nelas. É Deus a tarefa de nos conduzir em sua direção. Olha que legal, olha que interessante. Muitas vezes Deus tem que nos levar para o vale para nos ensinar, já que algumas lições a gente aprende só lá, não é verdade? Porque às vezes Deus fala conosco, a gente não dá ouvido, mas quando a gente vai para o vale, a gente vê que não tem mais solução, que Ele é a única saída para nós, Ele nos ensina, mas nós precisamos ser conduzidos para que possamos aprender essas lições. Então, repetindo, que eu achei muito legal, mesmo que nossas perspectivas e trajetos pudessem ser descartados aos olhos de Deus, eles não são apenas necessários, mas estratégicos. Então, além de ser necessário a gente passar, ele tem estratégia para nos ensinar, já que algumas lições são aprendidas nela, e é Deus a tarefa de nos conduzir nessa direção. Que coisa maravilhosa! Como Deus nos ensina através da sua palavra. Ele não se intimida com o tamanho do desafio ou com a profundidade do vale, né? Pode ser um buraco, pode ser um poço, né? Pode ser, não é? Às vezes a gente acha que a gente está num poço sem saída, né? Mas tem saída sim, que você ainda vê as estrelas. Então Deus, Ele vem com mão poderosa para nos abençoar, né? Então não se intimida com o tamanho do desafio ou com a profundidade dos vales. Não se espanta também com a altura dos montes, pois isso é um sábio manter os olhos nele, né? Por isso é sábio manter os olhos nele, independente do fato de estarmos no monte ou no vale, onde você estiver. A única coisa que você não pode perder é o olhar em Deus, é a visão em Deus, saber que Ele pode todas as coisas. Existem aspectos, né, do caráter redentivo do nosso Pai e Salvador que só encontramos nesses lugares. Por quê? É a estratégia dele, quer nos ensinar algo. Já que é nele que Ele nos livra, guia, ensina e disciplina. Então, muitas vezes, isso é estratégico de Deus, né? Para fazer parte do caráter redentivo do nosso Pai, Ele nos leva para esses lugares. Mas é neles que Ele nos livra, guia, ensina e disciplina, né? Eu creio que é uma história formidável, né? Sobre José. José passou por dificuldades assim, parece que não tinha saída, mas lá na frente, tudo estratégia de Deus, né? Para abençoar, para guiar, para ensinar, para dar vitória. Então, não reclama quando você estiver no vale da sombra da morte, simplesmente como eu li no começo, em tudo dá graça, porque essa é a vontade de Deus. Temos que ter um coração agradecido, o nosso olhar fixo em Deus. Deus é um Deus de montes e vales, né? No versículo 28, nós já lemos. Ele tem táticas para nos conduzir enquanto passamos por eles. E igualmente prepara-nos para os montes.
Para ele, trevas e luz são a mesma coisa, está lá no Salmo 139:12, ou seja, para ele, monte e vale é a mesma coisa. Para ele não tem problema nenhum, ele nos ajuda em qualquer um deles. Que coisa gloriosa, como é bom servir esse Deus que nos ensina todas as formas. Por isso que nós precisamos ler a Bíblia todos os dias para aprender mais do Senhor, é verdade? Saiba que os vales possuem beleza e propósito. Estou falando do vale mesmo, com dificuldade. As batalhas vencidas nos vales nos preparam para os montes, né? Quando nós alcançamos a vitória, nós estamos no topo do mundo, nós estamos glorificando, nós estamos sendo abençoados. Mas a descida de um monte sempre levará de volta para o vale, né? Então, mais cedo ou mais tarde, sempre enfrentaremos os vales da nossa vida, né? Por mais que tentamos retardar essa descida, acontece cedo ou tarde. Então, a gente sempre está passando pelo vale, mas sabendo que Deus é conosco. Quantos vales você tem passado? Eu não sei se você está passando pelo vale hoje, mas saiba que Deus é com você. Que o Senhor, né, ajude nossa ótica para perceber as belezas existentes no vale. Que seja Ele mesmo o nosso consolo ao passarmos pelo vale dessa vida. E jamais esqueçamos que Ele prometeu estar sempre conosco, né? Eu creio que algo assim bem trágico, né? Ou seja, bem triste, deveria ser a morte de um ente querido, uma pessoa que você ama. Mas Deus é que nos conforta, Deus é que é o nosso consolo, e Deus nos ensina também. Outra coisa, nós não vamos ficar aqui para sempre, não é verdade? Mas Deus sempre nos ensina, até mesmo quando enfrentamos essas dificuldades que a gente acha que eu não vou suportar, mas Deus vem com a mão poderosa dele, né? Deus é o Deus de montes e de vale. Independente da sua circunstância ou situação, Ele ainda é Deus e Ele está no controle de todas as coisas. Quando os dados inflamados do diabo vêm contra nós e tentam nos fazer pensar que Deus esqueceu de nós, a gente pode dizer, não, Ele está no controle, Ele sabe de tudo, né? Deus está no controle do nosso bem-estar. Mateus 6:26, o que ele diz em Mateus 6:26? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não ceifam e nem ajuntam celeiro. O vosso Pai Celestial os alimenta. Não valei vós muito mais do que elas? Então, Deus está no controle de todas as coisas. Nós somos importantes para Deus. Nós valemos muito mais, porque nós somos o ápice da criação de Deus. Deus ficou feliz em nos fazer. Deus está no controle do nosso deserto. Juízes 15, né? Quando Sansão foi amarrado, né, e levado cativo pelos filisteus para o deserto para matá-lo, lá ele despedaçou as cordas que o prendia e matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Não há lugar na vida tão remoto e tão árido que Deus não possa responder com livramento, né? Então, se Deus deu livramento para Sansão, e foi difícil, né? Mas ele teve essa vitória. Então Deus está no controle até mesmo no deserto. Deus está no controle da nossa guerra, né? Ele se importa conosco, não precisa preocupar. Enquanto depois você vai ler aqui, enquanto os israelitas estavam com medo, porque Ben-Hadad tinha mandado um recado para o rei de Israel, falando, olha, as mulheres, os bens, as pratas, tudo é meu, eu vou passar e vou pegar tudo, né? Enquanto eles estavam armando para o povo de Israel, Deus estava arrumando estratégia para dar o livramento, né? E depois, mesmo que eles ganharam, eles tiraram onda com, mas eles ganharam porque eles estavam no monte. Eu quero ver quando eles estiverem no vale, né? Eles vão perder. Deus vai lá e dá a vitória de novo. E olha que o exército deles era muito grande, né? Então, assim, Deus, ele se importa conosco, mesmo nas nossas guerras. Quando parece que você está sozinho, ninguém se importa. Seu bendito Espírito Santo sussurra coisas doces na nossa alma, deixando-nos saber que ele se importa, né? Agora, ele só vai falar quando nós damos ouvido. Porque às vezes ele fala, a gente não ouve, aí não precisa falar mais, não é verdade? A Bíblia diz que nós não podemos deixar apagar o Espírito Santo, deixar que ele fica, né, a gente não ouvir a voz dele. Não apagueis o Espírito Santo que há em vós, né, porque ele fala, a gente não ouve. Para que ele vai falar então, se toda vez que ele fala eu não ouço, né? Então ele se importa com os nossos fardos. Está lá em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Para
que a gente vai ficar tão preocupado? Para que a gente vai ficar tão ansioso se Ele cuida de nós? Ele fala, lance sobre mim o seu fardo, está pesado? Né? Toda a vossa ansiedade, eu tenho cuidado de você. Ele se importa com a nossa fragilidade. Está lá em Hebreus 4:15, né? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele se importa conosco, Ele se importa com a nossa dificuldade, Ele se importa com as nossas fraquezas, Ele compadece de nós, Ele se importa com a nossa amargura, com aquilo que está apertando o nosso coração, mas nós precisamos deixar Ele entrar, deixar Ele segurar na nossa mão, deixar que Ele resolva os nossos problemas, e a gente precisa descansar nele. Então Ele se importa com a nossa amargura, né? Está lá em Êxodo 1:14, os egípcios tornaram uma vida dos israelitas uma vida amarga, mas Deus ouviu seus gritos e levantou um libertador para livrá-los, né? Que foi Moisés. Eu escutei o clamor do meu povo, o gemido do meu povo. Então Deus se preocupa conosco, Deus se preocupa quando você clama, né? Eu falei isso domingo passado. É uma frase que eu achei interessante, né? Que eles colocaram naquela novela Gênesis, quando Jacó falando para Lia, e ela falou assim, eu quero conhecer mais esse Deus, o que eu preciso fazer para ele? O que eu preciso oferecer para ele? Ele disse assim, que você seja sincero. Se nós formos sinceros com o nosso Deus, Deus vai trabalhando na nossa vida. Se formos sinceros com o Senhor, Ele trabalha, Ele faz todas as coisas, não precisa a gente preocupar, mas que precisamos ser sinceros com Deus. Ele tem compaixão de nós. Quando eu mereço juízo e não temo o Senhor, quando eu falho uma outra vez, quando eu não faço o meu melhor para Ele, quando eu sou fracasso, quando eu não mereço compaixão, Ele ainda tem compaixão da gente. Olha que legal, né? Em meio ao vale, Ele socorre porque Ele se compadece de nós. Ele se compadece de nós, Ele se importa conosco, né? Ele abre uma janela no céu, está lá em 2 Reis 7, um capitão duvidou da provisão de Deus e ele testemunhou a provisão, mas ele não teve o privilégio de desfrutar das mesmas, daquela bênção, né? Olha, se a gente não ouvir a voz de Deus, a gente pode passar apertado, né? Eu coloquei aqui, o oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu, você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Tem gente que é tão arrogante, tem gente que duvida de Deus, que Deus deixa ele passar certas coisas para ele aprender, igual esse homem aí, né? O profeta falou, olha, Deus a essa hora ele vai dar socorro, provisão para vocês. Aí o oficial falou assim, mas ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Duvidando do poder do nosso Deus. Irmão, nós não podemos duvidar do nosso Deus. A gente precisa ser sincero com Ele, a gente precisa crer, a gente não pode murmurar, a gente precisa ter fé e a gente precisa ser fiel ao Senhor. A gente precisa procurar fazer aquilo que agrada ao Senhor. Malaquias 3:10 diz que Deus abre a janela celestial e derrama bênção sobre seus filhos obedientes. Então, se a gente ouvir a palavra de Deus, mas a gente ter um coração arrogante, se a gente ficar com dúvida do nosso coração, se a gente for incrédulo, a gente vai fazer igual esse oficial do rei Ligó. A gente vai ver, mas a gente não vai aproveitar. A gente vai ver o milagre do Senhor, mas nós não faremos parte. Que coisa ruim, né? Ele prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Salmo 23:5. Ele prepara uma mesa bem no meio do deserto. E algumas pessoas duvidam, como esse próprio cara aí, esse oficial aí, duvidou. Depois você lê lá em 2 Reis. A gente lê Reis, 1 Reis, 2 Reis, tem tantas histórias lindas. Ele honrará o seu trabalho. Coríntios 15:58 diz assim, portanto, meus amados irmãos, seja firme, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Se Ele falou, é porque é verdade. Não vai ser em vão tudo aquilo que a gente fala, mas nós precisamos ter comprometimento com a obra de Deus e com Deus. Não adianta eu fazer as coisas para Deus sem estar com Ele. Eu preciso fazer as coisas de Deus, mas eu preciso estar com Ele.
Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está aguardada, o qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas todos os quanto amarem a sua vinda. Precisamos crer nesse Deus, precisamos amar a sua vinda, precisamos ficar firmes na palavra do Senhor, né? Porque senão, eu falei, aquele oficial do exército lá, que ele viu o milagre, mas ele não participou do milagre. Quando Deus está no vale, o diabo vai fazer todo o possível para convencer que Deus não é tão bom para você no vale como ele é no monte. Ele fará todo o possível para fazer você pensar que Deus não é o Deus do vale. Mas não ouça a voz do inimigo, não ouça, continue na peleja, busque a face de Deus em sua vida. Ele é Deus da montanha e Deus do vale, e Ele vai te dar a vitória. Seja em qualquer lugar que você estiver, lembre-se que seja no buraco, você olha para cima e você vai ver as estrelas. Aí você começa a pensar na grandeza de Deus, você começa a pensar que Ele fez as estrelas, você começa a dar glória a Deus, você começa a ter um coração grato a Deus, você começa a ter outra visão, e Deus traz a vitória para você. Amém? Que Deus possa te abençoar, me abençoar. Como é bom servir esse Deus e meditar na sua palavra. Convido você a ler a Bíblia todos os dias e peço o Senhor para falar com você. Peço o Senhor para abrir o seu coração. Peço o Senhor para te dar estratégia. Peço o Senhor para estar com você, seja no monte ou no vale. E o Senhor vai te dar a vitória. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Alegramos-nos porque o nosso pastor já está melhor, né? Breve estará conosco no nome de Jesus. Então, continue firme, mesmo passando pelo vale da sombra da morte. Lembre-se que Deus é Deus do monte e do vale. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Obrigada, Paizinho querido, pela tua palavra. Obrigado porque sabemos que o Senhor está conosco. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado. Obrigado pelas estratégias do Senhor, mesmo que seja no vale, para nos ensinar, nos consolar, nos confortar e nos guiar. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem estratégia para nos disciplinar, para nos ensinar. Muito obrigada. Continue conosco, mas que em momento nenhum percamos a visão de Ti, que em nenhum momento percamos, ó Deus, o Senhor de vista, mas que em momento nenhum que Satanás possa achar guarida no nosso coração e possamos ouvir a voz do inimigo. Não deixa, Senhor, que nossos ouvidos sejam somente aguçados para ouvir a sua voz, que o nosso entendimento seja voltado para o Senhor, para entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Obrigada por tudo, pelas vitórias, pelas lutas, por tudo que temos passado, porque sabemos que em todos os momentos o Senhor tem estado conosco. Obrigada por tudo, no nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Domingo eu espero você. Não fique em casa, né? Não fique em casa. Venha louvar o Senhor conosco. Venha adorar o Senhor conosco, no nome de Jesus. Esperamos por você. Amém? Então até domingo às 19h30, no nome de Jesus.